Ele foi invocado por engano para se tornar um herói, no entanto, ele descobre que é mais forte que os heróis lendários. O Sato é um estudante sem graça e comum do ensino médio, e vive uma vida comum, sem nada de emocionante acontecendo em sua vida. Com notas ruins, sem amigos, e sem garotas, assim como você. E resumindo, ele é o cara legal que ajudou alguns pássaros em um dia habitual, no entanto, ele deseja estar em um mundo de fantasia para curar seu tédio por ser um perdedor. Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero anunciar pra vocês o meu novo canal de vlogs que eu acabei de criar. Então vai lá, se inscreve pra me ajudar e pra você acompanhar também e saber um pouco mais sobre mim. Eu vou postar vlogs lá do meu dia a dia, das coisas que eu faço e essas coisas assim. Então se você curte e quer saber mais sobre mim, é o primeiro link aí na descrição e nos comentários. Se inscreve lá e ativa as notificações. Agora sim, vamos pro vídeo. Mas em um dia chuvoso, alguém rouba seu guarda-chuva, e então ele decide esperar a chuva passar porque estava chovendo muito forte. No entanto, apesar dele esperar, a chuva nunca para, e de repente, ele ouve a voz da presidente super popular do conselho estudantil Suzune perguntando a ele o que está acontecendo. E ela pergunta se ele não tem um guarda-chuva, e apesar de estar muito nervoso perto dela, ele confirma que não tem. E ela diz a ele que a escola está prestes a fechar, e o Sato aproveita isso como desculpa para tirar seu rosto feio de perto dela, e ele então decide ir embora. Porém a presidente bonitona e descolada impede ele, dizendo que ela não deixará ele se molhar, e de repente o vice-presidente Kazuki aparece. Sendo o típico cara perfeito, e ele afirma que ele deixará o Sato usar o seu guarda-chuva reserva, e Suzune pergunta se eles são amigos, mas Kazuki responde que eles são apenas colegas de classe. E o Sato está confuso porque eles nunca haviam se falado antes, mas agora ele percebe que Kazuki é o típico e desagradável cara legal, e o Sato agradece a ele pelo guarda-chuva e Kazuki pergunta como eles devem chamá-lo. E Suzune entra no meio deles, dizendo que ela também o chamará de Sato, e então nosso patético perdedor fica corado, acabando pensando que ela está tentando flertar com ele. Eles então perguntam se ele quer voltar para casa com eles, e o Sato fica sem acreditar que ele tem a chance de andar com os dois estudantes mais populares do colégio, então ele aceita. E enquanto eles caminham, o Sato explica que não achava que Kazuki era tão amigável pois ele sempre está rodeado de meninas falando com ele, mas Kazuki responde que ele simplesmente responde às perguntas das garotas. E Suzune então tira sarro da popularidade de Kazuki, e o Sato tenta dar suporte para Kazuki, e ele então menciona como Suzune é praticamente uma deusa muito popular. E sim, parece que ele nunca teve contato com uma garota, mas Suzune então diz que ela é apenas uma estudante comum igual a todos, porém Kazuki também decide se juntar a todos os gados dela mencionando como ela é perfeita. Pois ela é a melhor aluna, ótima em esportes, gentil e também muito linda. E o Sato então decide aproveitar a oportunidade e pergunta se eles dois são um casal, e os dois ficam confusos, porém explicam que esses são apenas rumores porque eles passam muito tempo juntos no conselho estudantil. E ela ainda se sente impressionada que o Sato é a única pessoa que teve coragem para perguntar isso, e Suzune pergunta se o Sato tem algum plano para o futuro, no entanto ele diz que não tem nenhum por enquanto. E Kazuki então menciona que ela já fez essa mesma pergunta para todos, e Suzune responde que ela está apenas curiosa porque também não tem um plano, e o Sato pergunta por que ela não tem. E ela então revela que ainda não tem nenhum porque ela atinge todos os seus objetivos muito rápido, e ela revela que por esse motivo, ela se sente isolada e não acha que pertence a esse lugar. Porém o Sato acha que eles são bastante parecidos pois eles sentem a mesma coisa em suas vidas, e de repente, Suzune e Kazuki começam a ouvir um sino e param de andar. E o Sato está confuso e pergunta o que está acontecendo, e Kazuki pergunta se ele também não ouviu o sino, porém o Sato diz que não. E eles então ouvem o sino novamente, e desta vez ainda mais alto, porém o Sato ainda não pode ouvi-lo. Então ele se aproxima mais de perto quando de repente um círculo mágico aparece sob os seus pés, e Kazuki começa a surtar, porém o Sato menciona alguns fatos. Pois eles estão sendo invocados para outro mundo, e logicamente que Kazuki acha que ele é um louco, porém a reação de Suzune choca eles dois. Pois ela está sorrindo, enquanto pergunta se ele quer dizer que eles chegarão a um lugar cheio de magia, monstros e também heróis. E nesses últimos momentos, o Sato está impressionado em como Suzune tem uma queda por essas coisas, e segundos depois eles abrem os olhos e se encontram dentro de uma sala estranha. E ao olhar em volta, eles veem alguém sentado em um trono com alguns soldados ao lado, e o Sato está confuso sobre esse lugar e também o seu povo, no entanto Kazuki não está.
E o prota então procura por Suzune, apenas para encontrar ela sorrindo e empolgada por estar em um outro mundo, e ele acha que ela enlouqueceu. E o velho homem sentado no trono está feliz por eles conseguirem trazer os 3 jovens estudantes ao seu mundo, mas Kazuki pergunta arrogantemente quem são eles e o que querem com eles, e o velho homem então se apresenta como Lloyd, o rei de Linger. E Kazuki fica confuso, mas Suzune está feliz por estar diante de um rei de verdade, e o rei então explica que eles foram convocados como heróis, o que só deixa Suzune ainda mais feliz. E o rei então explica o mesmo clichê de sempre, que há um Lorde Demônio que ressuscitou e que atualmente está reunindo um exército, e o seu reino foi atacado nos últimos 2 anos, mas eles sobreviveram por pouco. E a última esperança deles para enfrentar o Lorde Demônio e seu exército novamente, foi o feitiço proibido de invocar heróis talentosos de outro mundo para lutar, e Suzune está agindo como uma louca toda vez que escuta algo novo sendo revelado. No entanto, Kazuki fica bravo e diz para ele parar de brincadeiras, e ele literalmente chama o rei de egoísta por arrastar eles até lá sem o consentimento deles. E ele pede que ele devolva eles ao mundo deles, porém o rei explica que isso não é possível porque a invocação só funciona uma vez, e Kazuki continua com muita raiva e menciona que todos têm famílias e outras coisas. E o rei então responde que eles estão desesperados, porém Kazuki se recusa a aceitar ajudá-los, e ele fica ainda mais irritado, mas os soldados apontam as lanças para ele. E o Sato então tenta acalmá-lo, e Kazuki finalmente fica mais calmo, e dessa forma o rei caminha para frente e se ajoelha em frente ao Kazuki, prometendo encontrar alguma maneira de enviá-los para casa depois que o trabalho terminar, e todo mundo também se ajoelha, e Suzune pergunta ao rei por que ele os chama de heróis. E o rei então diz a sua maga Elsie para explicar, e ela revela que o feitiço de invocação procura pessoas que têm potencial para se tornarem heróis, e que em suma todos com esse potencial ouvirão o som de um sino tocando. E Suzune e Kazuki então entendem essa condição, mas eles se lembram que com o Sato foi diferente, então eles perguntam se ele realmente não ouviu nada e ele confirma, o que significa que ele chegou até lá por acidente, pois ele estava no lugar errado e também na hora errada. Eles então entram no quarto de Elsie para verificar sua aptidão mágica, e tudo o que eles precisam fazer é tocar a bola de cristal, e eles encontrarão qual magia eles poderão usar. E Suzune fica muito empolgada enquanto Elsie começa a se preparar para o teste, e enquanto isso, Kazuki pergunta ao Sato se ele está bem com tudo isso. E o Sato menciona que tudo bem, pois Elsie já lhe disse que ele provavelmente ainda poderá usar magia apesar de não ser capaz de ser um herói. No entanto, Kazuki está falando sobre ser invocado para este mundo contra sua vontade. E no caso deles, eles nem queriam isso, porém o Sato não escuta isso porque isso é tudo o que ele queria. E Kazuki acha que o Sato é incrível por pensar assim, mas ele menciona que Suzune é mais incrível ainda, e então eles olham para ela, que está super empolgada e positiva com tudo isso, fazendo Kazuki achar que eles também precisam ser tão positivos quanto ela, e o Sato sabe que esse não é o caso, mas de repente ele vê a bola de cristal brilhando, pois Elsie fez todos os preparativos e disse a Suzune para iniciar seu teste. Ela então toca bastante feliz na bola de cristal e um brilho amarelo aparece, e Elsie explica que isso significa que ela pode usar a magia de trovão, mas também que tem uma enorme quantidade de mana. E Kazuki acha que Suzune parece muito feliz, porém no fundo o Sato pensa que esse tipo de magia é fraca para um mundo de fantasia, e Kazuki então toca a bola de cristal e ela fica branca. E Elsie explica que ele tem a magia de luz, e Suzune fica muito empolgada por ele, lhe dizendo para usar um feixe de laser e outras coisas, mas o Sato diz a ela para parar de ser uma nerd. E ela fica irritada por o Sato interromper ela, porém ela revela que gosta disso em um homem, e o Sato se sente decepcionado pois ele pensava nela como a garota perfeita e acontece que ela é uma aberração. E Elsie então explica que a magia de luz é o atributo mais forte porque contraria o Lorde Demônio, e o Sato então decide tentar também, no entanto agora aparece uma luz verde. E Suzune e Kazuki acham que é uma cor muito bonita e calmante e perguntam a Elsie o que é esse atributo, no entanto, Elsie está enlouquecendo. Então ela agarra a mão de Sato e volta para a sala do trono, e o rei fica confuso mas pergunta se eles já verificaram suas aptidões, e Elsie confirma mencionando o enorme potencial de Kazuki e Suzune. Mas que no entanto há um problema, e ele é o Sato, e o rei então sorri enquanto pergunta se o Sato tem o poder de controlar a escuridão ou algo assim. Porém ele fica chocado quando descobre que o cristal ficou verde, e Elsie então explica que seu atributo é extremamente raro, mas o rei diz para ela calar a boca e não dizer mais nada.
E o Sato fica confuso pensando que seu atributo é ruim. No entanto, o rei começa a revelar tudo, mencionando que eles devem levar o Sato o mais longe possível do castelo. No entanto, ele não acha que existe um lugar seguro, então talvez eles devessem escondê-lo na cidade por um tempo. E enquanto isso, uma mulher está andando no corredor, e o rei então diz a seus guardas para fazer os preparativos. Porém o Sato diz que não entende o que está acontecendo, então ele pergunta se ele é perigoso, e se há alguém com esse mesmo atributo também. E o rei enlouquece, enquanto ele responde que sim, mas que essa pessoa é uma má notícia. E então de repente, a mulher entra na sala do trono, assustando todo mundo. E essa é a pessoa que o rei estava falando, e ela então pergunta ao rei como foi o ritual de invocação e se os heróis já estão lá, e o rei tenta disfarçar perguntando se não era o dia de folga dessa mulher super poderosa. No entanto, ela se recusa a tirar folga, e então ela percebe o Sato e pergunta se ele é um herói, e o Sato fica assustado e rasteja para trás e o rei explica que ele foi invocado por engano junto com os heróis. E ele chama o Sato de apenas um cara comum, porém ela claramente percebe que o rei está suando, e ela então pergunta o nome dele e se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate. No entanto, o Sato sabe claramente que ela se parece com alguém que deveria estar matando, e não resgatando pessoas. Elsie então entra no meio deles, mencionando que os heróis estão esperando lá na bola de cristal, e diz a ela que vai levar Rose para lá. E então Rose aceita isso e se prepara para sair, e o rei se sente aliviado que tudo ocorreu bem, e diz ao Sato para descansar enquanto eles descobrem o que vão fazer com sua situação. E o Sato aceita isso, mas ele quer saber o que seu atributo mágico significa, e ele estupidamente pergunta o que significa a luz verde. E ao ouvir essas palavras Rose para, e todos dentro da sala começam a surtar, e Rose então se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde. E o Sato confirma, e ela diz ao rei que estará levando o Sato com ela, e o rei enlouquece dizendo a Elsie para tirar o Sato de lá imediatamente. Então Elsie lança um feitiço, criando uma bolha em torno de o Sato, forçando ele a sair do castelo. No entanto, Rose sorri e corre para fora com sua velocidade insana, e a bolha de Elsie sai da janela e tenta levá-lo o mais longe possível para o lado de fora do reino. No entanto, a velocidade e o poder de Rose permitem que ela encontre ele, e ela então dá um soco na bolha quebrando ela. E o Sato acha que ele está acabado, pois afinal, não existe paraquedas neste mundo, mas mesmo assim Rose consegue alcançar e pegar ele. E ela então usa uma estátua para amortecer a sua queda e grita pelo rei, e ela diz a ele que transformará o Sato em um curandeiro adequado e então vai embora, e o rei grita para ela voltar mencionando que ele sabe que ela quer recrutar mais curandeiros. Mas que no entanto, o Sato foi invocado para lá por acidente, porém Rose ignora o rei e continua andando. E depois de voltar para dentro, Elsie explica para Suzune e Kazuki que o Sato foi levado, no entanto eles estão preocupados que ele esteja em perigo, mas Elsie explica que não é esse o caso. Kazuki então quer uma explicação, e então ela revela que ele foi levado do castelo para o esquadrão de resgate, e ela revela que o atributo de Usato é a magia de cura e que os curandeiros são raros neste mundo e que Rose é um deles. Mas enquanto isso, Rose está levando o Sato debaixo do braço dela para sua base quando uma garota raposa presta atenção no que está acontecendo, e Elsie continua a explicar que Rose basicamente ensinará para o Sato tudo o que ela sabe. E Suzune acha que isso é bastante normal, porém Elsie revela que os métodos de treinamento de Rose não são tão normais, o que significa que o Sato estará vivendo no inferno. E depois de chegar à base, Rose explica para o Sato que ele tem o potencial de se tornar um curandeiro, e ele fica bastante confuso, mas ela revela que ele estará morando ali a partir de agora e é por isso que ela trouxe ele. E ela então chama o resto dos membros, porém quando o Sato olha para eles, ele percebe que eles são literalmente um bando de bandidos. E Rose então diz a eles para cuidar de Usato, porém todos olham para ele como serial killers, e ele tenta se afastar por medo. No entanto os caras começam a se apresentar. No que mais parece ser um assalto, no entanto, Rose chuta Tong do caminho porque Usato está chorando de medo. E eles então reclamam, mencionando que estavam se apresentando de uma maneira agradável, porém Rose explica que todos eles pertencem à equipe mas que não são curandeiros. Porque na verdade, seu esquadrão de resgate tem apenas mais 2 curandeiros, mas eles estão em outro lugar, e é por isso que ela ensinará ele pessoalmente sobre a magia de cura. E Usato enlouquece com isso, pois os seus instintos estão dizendo para ele gritar e correr, porém ele não pode se mover. E ele então tenta pedir por outro instrutor, no entanto ela ignora ele enquanto diz que o treinamento começa amanhã, e ela ordena que Tong mostre a Usato o lugar onde dormir.
E a gangue de bandidos sorri para ele e diz a ele como sua vida agora se tornará infeliz porque Rose será sua treinadora, porque resumindo, ele estará vivendo no inferno. E durante a noite, o Sato inicialmente fica preocupado com tudo, mas no entanto ele percebe que não adianta se preocupar e então volta a dormir. E no dia seguinte, o Sato acorda e percebe que tudo isso não foi um sonho, e que ele realmente está em outro mundo. E um dos caras então chega no seu quarto, e diz que ele tem visitas, e então ele sai para fora e reconhece Kazuki e Suzune que ficam aliviados que ele está bem. E ele pede desculpas por preocupá-los, e também diz que ele ainda está vivo, no entanto ele se lembra que Rose existe, e que ela irá treiná-lo a partir de hoje, o que talvez signifique que ele pode não estar vivo amanhã. E os dois então ficam surpresos com esse suposto treinamento infernal, e perguntam se ele está mesmo preparado, e o Sato confirma mencionando que ele não tem mais nada interessante para fazer. E que essa também é uma chance dele fazer algo útil, e Suzune fica impressionada com essas palavras, e revela que eles também começarão o treinamento deles hoje. E o Sato também menciona que está curioso sobre o treinamento deles como heróis, porque ele principalmente acha que as roupas deles são legais, e Suzune então sorri, porém Kazuki agradece ele mencionando que essas palavras animaram ele. E o Sato fica confuso, porém Kazuki se vira para Suzune e promete também dar o seu melhor neste mundo, e enquanto os dois partem o Sato acha que Kazuki passa por momentos difíceis se adaptando neste novo mundo para se tornar um herói. No entanto, Suzune é que é a mais assustadora, pois isso é tudo que ela queria, e com isso em mente, o Sato promete a si mesmo que um dia será capaz de ajudá-los. Mas então Rose de repente sai para fora, e pergunta se os heróis já foram embora, e o Sato fica com medo por voltar à realidade e não consegue responder nada. E ela pergunta se eles tiveram uma longa conversa agradável, e o Sato se vira no modo escravo robô, agradecendo pela sua preocupação. Porém Rose então explica que ele não está em uma prisão, e que ele pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que ele não esteja treinando, e o Sato agradece ela e ela lhe dá um diário. E ela então explica que ele deveria escrever suas experiências do programa de treinamento ou o que ele quiser, e com isso ela avisa que eles começarão logo depois do café da manhã, e seu primeiro dia de treinamento foi o oposto do inferno, pois resumindo sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. E ele então sente algo em seu peito, e Rose explica que isso é magia, e que ela vai ensiná-lo a projetá-la para fora de seu corpo. E então o Sato fica bem confuso, porém ela simplesmente diz a ele para se concentrar em sentir a magia primeiro, e depois de terminar o treinamento Rose ordena que ele leia um livro. E o Sato está muito confuso porque ele não consegue ler a língua deste mundo, porém ao abrir o livro ele percebe que agora ele pode ler e entender, e Rose explica que ao serem invocados pelo ritual do herói todos têm um feitiço de tradução lançado sobre eles. E usando essas imagens, Rose explica a localização atual do reino, e também aonde os demônios moram, e o Sato então percebe que eles estão próximos um do outro. E ela responde que Linger é o primeiro alvo dos demônios, e também diz a ele para ler o livro pois ele aprenderá sobre todas as nações, as raças e os demônios. E o Sato então começa a ler ele, pensando que esse treinamento será muito fácil, no entanto o segundo dia foi diferente, pois Rose forçou ele a correr e isso não teve nada a ver com magia. E no terceiro dia, ele foi forçado a correr até que seu corpo não aguentasse mais, e como resultado seu corpo não aguentou mais e ele caiu, porém Rose ficou brava e perguntou por que ele estava descansando. E o Sato explica que suas pernas não funcionam mais, porém Rose deu um tapa nelas com magia de cura, e então ele rolou reclamando de muita dor até que seu rosto de derrotado percebeu que ele não sentia nenhuma dor. E Rose chama ele de lixo, enquanto explica que ela curou todas as dores musculares dele com magia, portanto ele deveria começar a correr mais uma vez. E o Sato então se levanta e corre para salvar sua vida, porém ela diz a ele que mesmo que ele morra, ela curará ele de volta à vida só para fazê-lo correr novamente. E o Sato pensa que ela está louca, porém ele tem uma maneira de desabafar sua frustração, que é escrevendo em seu diário. E no quarto dia, o Sato começou a treinar com os outros membros do esquadrão, no entanto os bandidos insultam ele enquanto passam por ele, e Rose também se junta a eles porque o treinamento militar não existe sem insultos. E isso só faz com que o Sato planeje sua vingança desabafando em seu diário, e ele continuou a correr durante o quinto e o sexto dia, porém Rose ainda acha que ele está lento e fica insultando ele. E ele então acaba abraçando o chão, e novamente decide desabafar em seu diário, mas no entanto ao tentar se levantar ele percebe que sua mão está brilhando. Então ele está confuso, porque isso parece ser magia de cura, porém ele não entende por que isso está ativando.
E o sétimo dia é um pouco diferente, pois ele corre até a exaustão e então se torna o saco de chutes de Rose, e então Rose se aproxima dele e diz que quanto mais ele odeia ela, mais dura ela se tornará. E o Sato então fica chocado quando ele percebe que ela leu o seu diário, e ela parece uma psicopata, porém não tem como ela saber ler japonês, então ela pega ele e o joga no ar ordenando que ele comece a correr de novo. E dessa forma o Sato cai direto do ar, e promete que de agora em diante, ele vai chamá-la de gorila musculosa e cruel em seu diário. E os dias 8 e 9 foram praticamente a mesma coisa, corrida até a exaustão, levar um chute, e repetir isso o dia todo. No entanto, sem perceber nada, o Sato estava se curando toda vez que ele se machucava bastante, e mais tarde ele percebe que está usando magia de cura de forma automática pois não sente mais dor ou ferimentos. Mas ele então percebe que não quer mais usar magia de cura, porque ele precisa usar ela sem receber ordens, então sem ser ordenado o Sato começa a correr novamente. E dessa maneira as coisas começaram a mudar no 10º dia. Pois já que agora ele sabe usar magia, ele pode correr sem se cansar, no entanto no fundo ele ainda só tem dúvidas se poderia ajudar Kazuki ou Suzune já que ele só consegue ficar correndo. Porém ainda assim, ele não questiona mais Rose sobre isso porque sabe que ela vai chutá-lo novamente, no entanto nesse momento ela ordena que ele corra mais 30 voltas e que pegue o ritmo. E apesar de estar bastante bravo com isso, o Sato promete que terminaremos esse treinamento, e que então mostraremos a ela quem manda nesse mundo. No entanto isso não durou muito pois no dia seguinte, Rose adicionou 1000 flexões ao seu programa de treinamento e o Sato sabe que ele não pode fazer isso sozinho, e isso é porque ele continua a usar sua magia de cura para garantir que seu corpo possa lidar com isso. E Rose então pergunta se ele sabe por que ela está forçando ele a treinar o seu corpo, e o Sato quase para responder, porém ela explica que é porque ele precisa fugir do inimigo no campo de batalha. E o Sato fica bastante confuso. Porém ela também revela que ele precisa salvar seus companheiros caídos, e que portanto quanto mais rápido ele correr mais rápido ele será capaz de salvá-los. E o Sato fica bastante surpreso com essas palavras, porém ela ordena que ele continue fazendo flexões, e ele continua o treinamento porém fica surpreso que Rose ainda não tem olhado para ele hoje. E ele acha que deveria ficar feliz com isso, porém na verdade ele está com bastante medo, e então no 12º dia o Sato corre a manhã inteira e passa a tarde inteira fazendo mais flexões. E Rose não gritou com ele novamente, porém ele percebeu que seu corpo estava um pouco mais leve, no entanto Rose também percebeu que algo estava acontecendo e por isso colocou alguns pesos no corpo dele. E enquanto ele corria no dia seguinte, ele continuou a treinar dessa maneira até perceber que no 14º dia o seu almoço desapareceu de repente, e ele pergunta aos caras sobre isso mas Tong simplesmente responde que ele estava delicioso. E o Sato fica muito irritado e joga um copo de água nele seguido de um soco, mas Tong se esquiva enquanto explica que brigas internas são proibidas no esquadrão, e no final Tong foge rindo enquanto o Sato persegue ele sem nenhum esforço apesar de carregar alguns pesos em seu corpo. E no entanto, agora ele percebe que provavelmente está sofrendo uma lavagem cerebral, pois agora ele não está reclamando tanto. E no dia 21, Kazuki e Suzune vão visitar ele ao lado da princesa e de um cavaleiro, e ao chegarem lá eles ficam chocados ao ver o Sato fazendo flexões com Rose sentada em uma enorme pedra em cima dele. E ela então reclama que ele está muito lento e motiva ele a não desistir tão fácil, e o Sato se recusa a desistir e continua o seu exercício, e então Rose pergunta se ele acabou de responder a ela mas nosso protagonista agora já é um homem e diz que isso é muito fácil porque ela é muito leve. E Rose zomba dele e joga nele outra pedra gigante em cima da outra, e apesar do choque inicial de arrependimento o Sato continua o seu exercício usando sua magia para se curar, e Rose admira ainda mais sua determinação dizendo que ele está se tornando o tipo de homem que ela gosta. E ela diz que nesse ritmo ela pode levá-lo para um lugar especial mais cedo do que ela pensava, e os outros dois não conseguem acreditar que o Sato está passando por isso, porém Suzune rapidamente começa a ficar louca depois de avistar os seus músculos. No entanto, o cavaleiro fica com raiva e agarra o colarinho de Rose perguntando o que ela está fazendo, e ele afirma que ela está tentando destruir o Sato porém Rose simplesmente responde que ele deve soltar ela agora. E o cara continua segurando, então ela agarra a mão dele enquanto diz a ele que ele treina seus cavaleiros como quiser, mas que ela usará os métodos dela para fazer com que o Sato se torne seu braço direito e que portanto ela não pode ir com calma. E o cavaleiro e o Sato ambos ficam chocados com essas palavras, e Rose então revela que o Sato é um grande achado, pois ele odeia perder mas o que ela mais ama é que ele ainda não desistiu.
No entanto, o Sato fica preocupado porque esse cavaleiro provavelmente tornará o seu treinamento ainda mais difícil, mas Rose então ordena que ele vá fazer uma pausa e almoçar, e o cavaleiro então diz a Kazuki e Suzune para cuidar da princesa enquanto ele conversa com Rose em particular. E enquanto eles saem, o cavaleiro reclama que o rei ordenou que Rose voltasse para o exército apesar de suas objeções, porém Rose se recusa a voltar para o exército explicando que ela sente falta de um olho. E enquanto descansava debaixo de uma árvore, o Sato descobre que aquele homem é o cavaleiro mais forte do reino e que se chama Siglis, e ele é quem está ensinando Kazuki e Suzune a usar a espada. E o Sato acha isso impressionante, porém se vira para a princesa perguntando quem ela é, e então ela se apresenta e ele pede desculpas porque ele estava sendo bastante rude. No entanto, ela diz a ele para ficar confortável perto dela, e Suzune zomba de Kazuki pois ele também reagiu dessa mesma maneira, e Kazuki então pergunta se o treinamento de Sato sempre foi tão ruim quanto agora. No entanto, o Sato simplesmente responde que na verdade hoje foi muito fácil e pergunta sobre o deles, e Kazuki então responde que o treinamento deles é difícil e explica que Siglis ensina esgrima para eles enquanto Elsie lhes ensina magia. No entanto, eles sempre consideram suas condições físicas e mentais, e o Sato acha que isso é normal mas que no entanto Rose faz o dela de forma diferente. E Kazuki então pede desculpas para ele, porém o Sato não entende o porquê disso e pega outra fatia de torta gostosa, e Suzune então usa essa oportunidade para pegar nos músculos do nosso protagonista alfa. E o Sato fica bastante tímido, porém ela gosta de seu abdômen enorme que até a princesa não consegue conter sua curiosidade, mas Kazuki então continua explicando que ele sentiu que o Sato está tendo uma vida complicada. E o Sato confirma que no começo ele teve muita dificuldade e que também queria fugir, mas que porém ele está bem agora, e eles ficam curiosos e o Sato explica que Rose assusta ele. Mas que ele não tem vontade de fugir porque gosta de treinar e da vida que tem ali, e Suzune está impressionada por ele já ter encontrado um lugar ao qual pertencer, mas o Sato não ouve ela chamando ela de teimosa. E ele então mostra sua magia de cura e explica que um dia eles lutarão como heróis, e que portanto ele também quer ajudar em alguma coisa, e Suzune aproveita essa chance para flertar dizendo a ele para salvá-la quando ela precisar dele. Mas ainda assim, o Sato simplesmente diz a ela que é tarde demais para ela agir como uma garota normal, e ela fica bastante brava mas até a princesa concorda com ele. E de repente, Tong aparece e menciona que ele trouxe o almoço de Sato, e o Sato então fica bastante irritado e faz uma cara de malvado questionando sua atitude dele ter comido o seu almoço. E Tong também usa sua cara de malvado dizendo para o Sato esquecer o passado, e o Sato então se levanta, se recusando a esquecer o almoço perdido e avança para cima dele. E Tong também levanta o punho e eles acabam entrando em uma briga, e os dois então começam a brigar na frente de todos, deixando a princesa assustada. No entanto, Kazuki diz a ela que está tudo bem pois parece que esse é apenas mais um dia normal, e Suzune confirma mencionando que parece que ele está se adaptando a este mundo muito mais rápido do que eles. No entanto, isso motiva Kazuki a retornar ao castelo e continuar com o seu treinamento, e no final, não há um vencedor claro porém o Sato e Tong ficam com o rosto todo machucado. E durante a noite, o Sato está bastante pensativo enquanto ele toma banho, e pensa em como foi bom ver os seus companheiros. Mas no entanto a reação de Suzune assustou muito ele, porém isso só fez ele perceber que seu corpo está mudando, e então ele percebe que isso é o resultado do treinamento de seus músculos até a exaustão e curando eles com a magia de cura. No entanto, ele se lembra das palavras de Rose de que ele precisa correr o mais rápido que puder no campo de batalha e se pergunta se conseguirá fazer isso, pois ele ainda não tem certeza se sua determinação pode corresponder ao seu corpo forte. No entanto, no dia seguinte, Rose joga um saco para ele, e diz que agora eles vão sair para o lado de fora. E os caras com aparência de bandidos ficam preocupados, enquanto refletem sobre essas palavras e percebem que finalmente a hora do prota chegou, e o Sato fica confuso mas Rose simplesmente leva ele até o portão do castelo e diz ao guarda que ela levará alguém para fora. E o guarda já está quase fazendo xixi nas calças e corre para abrir o portão, mas no entanto o Sato não sabe nada sobre o lado de fora, e eles então começam a andar e ele pergunta a ela para onde eles estão indo mas Rose diz para ele calar a boca e seguir ela. E depois de algumas horas eles chegam a um penhasco, onde Rose revela que à frente dele há uma floresta chamada Escuridão de Linger, que é bastante famosa por ter vários monstros perigosos nela. E ela então lhe dá ordens, que ele só pode voltar para casa depois de matar um grande grizzly, e o Sato tenta recusar isso mencionando que esse monstro geralmente se torna o monstro mais forte depois de 100 anos.
E diz que no entanto ele também não sabe como lutar, porque ela só ensinou ele a ficar correndo. No entanto Rose fica irritada e então joga ele na floresta. E além disso o Sato não tem exatamente nenhuma habilidade para voar, então a menos que ele faça algo rápido teremos que encurtar essa temporada. Mas então quando ele está prestes a cair no chão, ele se vira para enfrentar seus problemas e proclama que não vai ser deixado para morrer ali enquanto ele estica os braços para amortecer a queda. E como ele acabou sobrevivendo, a gente sabemos que ele precisa de pelo menos 2 cotovelos novos após cair dessa altura, mas ele então tira um momento para curar seu corpo quebrado, e aceita o fato que ele agora está preso nessa floresta até matar um grande monstro grizzly como Rose lhe pediu. E ele até poderia simplesmente ir embora sem matar um, mas então ele teria que lidar com Rose e o Sato prefere lidar com um grande grizzly do que com ela, e além disso um desses tem apenas 2 metros de altura e garras super afiadas, então quão ruim isso pode ser. No entanto isso na verdade é muito ruim, pois o urso é muito maior do que ele pensava que seria e olhar para ele de perto é assustador, então ele desiste e simplesmente decide sair correndo dali o mais rápido. E ele tem certeza de que com toda a sua prática de corrida ele será capaz de ultrapassar o urso com facilidade, mas o urso nunca pulou o treino de perna sequer um dia, e visto que ele não será capaz de ultrapassar o urso tão cedo ele pensa em todo o treinamento infernal que ele sobreviveu. E ganha confiança o suficiente para se virar e dizer ao urso para ele vir para a porrada, mas no entanto essa não será uma luta justa pois para começar o urso tinha outros 2 por perto para acabar com a raça de Usato, então ele se vira e continua correndo como se sua vida dependesse disso. E enquanto corria ele ouve o som de uma cachoeira caindo, então ele decide usar isso a seu favor e escapa dos ursos saltando de um penhasco e então na água, e os ursos ficam parados e observam ele para ele voltar, mas depois de perder o interesse eles todos vão embora deixando o Sato vivo por mais um dia. E enquanto isso, o Sato sai do rio e pendura suas roupas para secar enquanto ele finalmente dá uma olhada no que tem em sua bolsa, e vê que não recebeu nada além de rações de sobrevivência. Um pouco de água, uma faca, e um pouco de pão que também pode substituir uma arma para machucar o seu estômago. E ele ainda não sabe como vai conseguir matar um grande grizzly, mas não adianta se preocupar com isso agora pois está muito tarde para fazer mais alguma coisa, então o Sato apenas decide que vai cuidar disso amanhã e se cobre para poder dormir um pouco com segurança. E na manhã seguinte, ele então sai e começa a traçar estratégias para derrubar o urso grizzly, e a primeira coisa na agenda é ele descobrir onde a coisa mora para que então ele possa planejar e fazer uma emboscada. Então ele começa a caminhar pela floresta e marcar seu caminho para não se perder, mas ele encontra algumas marcas de garras de urso em uma árvore próxima, então ele começa a se preocupar com a possibilidade de o urso estar por perto agora. No entanto, enquanto ele saca sua faca em preparação para uma luta, tudo o que ele vê é a cabeça de um coelhinho olhando para ele, e o coelho parece estar machucado na pata traseira, e mesmo que ele ainda esteja em uma situação de sobrevivência o Sato decide ser legal e curar o coelho para que ele possa viver mais um dia. E ele então volta para sua caça ao urso grizzly, mas agora ele tem o coelho seguindo ele e ele tenta dizer para ele deixá-lo em paz, mas o coelho continua seguindo ele até que ele diz para ele parar a menos que ele saiba aonde encontrar um grande urso grizzly. E para sua surpresa o coelho sabia exatamente aonde encontrá-los, e ele começa a levar o Sato ao local exato dos ursos grizzlies que estavam dormindo no momento, e por enquanto ele decide que será melhor apenas observar em vez de ir direto para a conquista de uma morte discreta, então ele volta para o acampamento. E então no terceiro dia de seu teste na floresta ele agora é forçado a beber água do rio não tratada, que com certeza parece que vai fazer muito mal para ele, e enquanto ele está coletando a água aquele mesmo coelho vem até ele novamente, querendo passar um tempo juntos, e então o Sato concorda desde que ele não faça nada precipitado quando eles forem observar os ursos novamente, e não houve mudanças significativas nos padrões de comportamento dos ursos e vê-los agir normalmente faz o Sato começar a achá-los bastante fofos. E ele também fica feliz com o fato de ele ter um coelhinho fofo por perto para acompanhá-lo, então ele está se divertindo um pouco agora, porém no quarto dia o Sato não está mais se divertindo. Pois ele apenas passou a manhã toda bem ruim graças à água daquele rio não tratada, e magia de cura não tem efeito em sua atual síndrome de seu estômago ruim, mas ele não tem outra fonte de água então nesse ritmo só é questão de tempo até ele não durar mais. E então enquanto ele está morrendo de dor o coelho vem ver como ele está, e o Sato fica feliz por poder ver seu amigo coelho antes de morrer de envenenamento por água mas o coelho é mais do que apenas um companheiro fofo,
porque ele na verdade tem informações valiosas sobre a área e leva o Sato para uma fonte de água limpa na floresta. E ela pode não ser a água mais perfeita, mas ela é definitivamente muito melhor do que a água do rio. Mas só que então o coelho começa a agir de forma muito estranha e sobe em uma árvore para escapar de algo por algum motivo. E o Sato não tem a mínima ideia do que há de errado, mas ele presume que não pode ser nada de bom, então ele sobe na árvore com o coelho, e ele deve estar sentindo que um predador está se aproximando. Mas que tipo de monstro pode estar fazendo ele reagir tão fortemente, sendo que ele parecia não se importar enquanto eles observavam os ursos grizzlies, e ele deixou tudo bem claro logo depois dessa cobra gigante aparecer na floresta enquanto procura algo para matar. E isso não estava no guia da floresta, então até o prota pode dizer que nunca deve chegar perto dessa coisa se ele espera poder sobreviver nesta floresta, e então quando a cobra passa ele respira aliviado e volta novamente à sua rotina normal. E então 4 dias se passaram desde que ele encontrou aquela cobra gigante na floresta, e ele finalmente começou a superar o medo que isso causou nele, e ele continua observando os ursos grizzlies e ainda acha eles muito fofos. Porém a pergunta que ainda falta é se ele não vai mais matar o grande grizzly, porque Rose não deixará ele ir para casa, então ele inevitavelmente precisará matar esse urso mais cedo ou mais tarde, e então ele decide que finalmente fará isso amanhã. E o outro dia então chega e seu amigo coelho implora para ele não ir embora agora, mas o Sato precisa fazer isso não importa o que aconteça, mas até agora o coelho ainda não falhou com ele, e então ele concorda em ficar para trás pelo menos até a chuva parar. E enquanto a chuva se acalma o Sato vai lutar e fazer o que ele veio fazer aqui e caminha em direção ao covil dos ursos grizzlies, mas quando ele chega lá ele descobre que outra coisa já venceu e matou o grande grizzly, e pela aparência das marcas de mordida no corpo do urso deve ter sido aquela cobra que fez isso com eles. E o pior é que a cobra fez isso porque claramente queria apenas matar alguma coisa, já que ela claramente não matou ele para ela comer ou para se defender dele, e o bebê urso então tenta fazer os seus pais acordarem, mas eles já estão mortos. E o Sato odeia perder e é por isso que ele aceitou todos os métodos de treinamento irracionais de Rose, porém mais do que isso ele odeia a cena do bebê urso perdendo os seus pais assim, então ele jura vingar os seus pais, o que é bastante irônico considerando que ele veio aqui antes especificamente para matá-los. E de volta para o reino, Suzune e Kazuki vão visitar o Sato novamente e são informados de que ele não está ali no momento, pois ele está treinando na floresta sendo que já se passou 10 dias até agora. Mas Kazuki acha que isso é um pouco longo demais para apenas estar treinando, e começa a investigar os detalhes do regimento do treinamento de Usato, mas os caras não querem dar nenhum detalhe sem a permissão de Rose, então eles não respondem nada. Então Kazuki ainda está muito preocupado sobre o Sato, mas Suzune não parece muito preocupada, pois pelo que ela sabe sobre o Sato ele ficará bem. E enquanto isso o Sato está se preparando para a batalha na floresta, e depois de se certificar de que está pronto ele pede ao coelho que lhe mostre o caminho até a cobra gigante, e compreensivelmente o coelho hesita em chegar perto da cobra. Mas o Sato garante que ele não terá que ficar lá, pois basta levá-lo até lá para que ele possa lutar contra ela, e então o coelho concorda e eventualmente o Sato se depara com o covil da cobra gigante, e ele encontra o bebê grizzly que acabou de receber sua primeira surra na vida depois de tentar vingar os seus pais. E ele ainda tem a cicatriz para o desenvolvimento do personagem, mas o Sato fica assustado ao ver a cobra, mas ele jurou que iria derrotá-la e então é isso que ele vai fazer. E além disso nada é mais assustador do que a Rose, então isso não deve ser tão ruim, então ele corre e tenta esfaquear a cobra no rosto, mas quase tem seu rosto arrancado no processo, mas ele consegue se esquivar e esfaquear a cobra no olho, criando com sucesso um ponto cego para novos ataques. Mas no entanto a cobra antecipou isso e usa uma armadilha para morder o braço do nosso protagonista, mas nesse momento a cobra descobre que o Sato tem sua segunda barra de saúde, e então ele consegue causar um bom dano na cobra, mas agora ele tem o problema de estar envenenado. Mas felizmente, todo o seu sofrimento com a água envenenada lhe ensinou uma lição valiosa sobre como lidar com o veneno como um curandeiro, então se a sua parte de dentro foi afetada ele apenas usa sua magia de cura para curar dentro dele. E então tendo neutralizado os efeitos do veneno ele corre para atacar mais uma vez, e o bebê urso também aparece para ajudar enquanto ele segura essa gigante cobra tranquilo, permitindo que o Sato chegue em cima dela e derrube ela dando um soco quebrando o seu crânio. E ele então arrasta a sua lança através de seu cérebro até que a cobra finalmente pare de se mover, e então com isso ele acredita que a batalha foi vencida, e então em seguida o Sato cai no chão e é salvo pelo urso que agora se tornou seu mais novo grande amigo.
E ele está grato por o Sato vingar os seus pais, mas o Sato não pode curar nenhum de seus ferimentos, já que se curar completamente por dentro requer muito poder mágico para fazer isso e ele mal consegue se mover agora, mas só que então a cobra revela que ela também tem uma segunda barra de saúde. E com o Sato não sendo capaz de se mover, ele xinga chamando pela Rose porque está prestes a ser morto, mas então pouco antes de morrer Rose cai do céu e acaba com a cobra destruindo completamente o seu crânio, e o Sato fica confuso porque ela está aqui mas Rose esteve vigiando fora da floresta o tempo todo caso algo de ruim acontecesse. E aquele coelho que estava seguindo o Sato era na verdade seu animal de estimação o tempo todo, e ela nunca esperou que ele vencesse uma luta contra um grizzly, pois mesmo o melhor dos cavaleiros do reino não seria capaz de lidar com um sozinho, então ela só queria que ele ganhasse experiência lutando contra um monstro forte. Mas só que então essa cobra demoníaca apareceu e arruinou tudo, e ela é um monstro modificado feito pelo exército demoníaco durante a guerra e no último ataque Siglis não conseguiu acabar com ela, e de alguma forma ela acabou aqui, e Rose também diz que está realmente impressionada com o quão bem o Sato se saiu contra ela. E em relação ao seu treinamento ele passou com sucesso, então ela carrega ele para fora da floresta e leva de volta ao topo do penhasco, e ela se orgulha do quanto ele melhorou e diz a ele que ele tem o direito de ficar ao lado dela no campo de batalha agora. Pois ele é tudo o que ela procura, um corpo forte, alto e tolerante à dor, e uma forte vontade de seguir em frente. Mas ela ainda diz que falta experiência de batalha, e que eles precisam conseguir isso logo com o treinamento, porque o exército demoníaco fará o seu movimento em breve. E o Sato fica chocado ao ouvir isso porque outra guerra vai estourar, e Rose confirma dizendo a ele que ele irá curar os feridos na linha de frente ao lado dela, e isso significa que agora ele pertencerá à linha de frente. Então o Sato fica chocado e pergunta o que acontecerá com o resto de seus membros, e Rose então explica que eles só têm mais 2 curandeiros mas que eles têm funções diferentes, mas o Sato não tem certeza se ele pode fazer o mesmo que Rose, mas ela responde que eles ainda têm algum tempo para torná-lo mais forte. E enquanto isso, o Lorde Demônio pergunta à sua subordinada Amila sobre seu plano de invadir o reino de Linger, e ela confirma que tudo já está pronto e que eles estão todos preparados para avançar logo. E o Lorde Demônio então fica aliviado e afirma que ela será quem comandará o seu exército, e ele menciona que eles falharam em sua última invasão, e avisa que ela deverá dar tudo de si e ao mesmo tempo evitar a morte, e ela lhe dá alguma esperança e ele então dispensa ela. E enquanto ela ia embora, outro cara percebeu que a Mila estava nervosa enquanto estava na frente do Lorde Demônio, mas ela diz para ele fazer seu trabalho em vez de provocá-la e chama ele de cara o Doutor dos Monstros. Mas o cara então afirma que esse apelido é fofo e responde que seu trabalho está indo muito bem, pois afinal ele conseguiu completar um novo protótipo de monstro feito por demônios, e ele pergunta se ela quer ver isso e ela então segue ele. E ela então vê uma cobra enorme semelhante àquela que o Sato lutou antes, e o demônio fica super entusiasmado com esse monstro e revela seu nome, mas no entanto a Mila menciona que esse é o mesmo nome que ele usou em seu último protótipo que desapareceu durante a tentativa de invasão em Linger. Mas o cara então reclama que sua cobra foi espancada por Siglis, e que ela fugiu, mas que no entanto esse novo monstro é bem mais forte, mas ainda assim a Mila não dá a mínima porque ela sabe que tem alguém em Linger que é mais forte do que o Siglis. E o cara então fica curioso e pergunta se ela está falando sobre os sequestradores, e ela confirma mencionando que eles nunca brigam, mas que sim ficam no campo de batalha carregando os feridos de volta para a retaguarda em uma velocidade insana. E o cara pensa que eles minimizam as baixas, mas a Mila explica que a chefe dos sequestradores é uma curandeira, que não só tem habilidades de cura insanas mas também é uma excelente lutadora, e essa pessoa é Rose, a pessoa mais forte de Linger. E a Mila odeia profundamente Rose porque Rose já lutou contra seu mestre, mas ainda assim o cara não ficou vivo para contar o que aconteceu, mas esse demônio diz a ela para se acalmar porque ela não vai poder lutar durante a invasão porque ela deve comandar o exército. Mas no entanto a Mila vai embora mencionando que ela deixará essa luta para o Mago Imortal das Trevas, e de volta para o Sato, ele está feliz porque sentiu falta de sua cama a ponto de também gostar de Tong e roncar. Mas no entanto ele deve acordar e fazer suas coisas, então ele dá algumas frutas para o ursinho no café da manhã e percebe o coelho de Rose por perto. No entanto o Sato diz a ele que ele não pode perdoá-lo por se aproveitar de sua inocência. Mas o coelho então age de forma fofa e o Sato quase se apaixona por ele. No entanto, ele tenta se recusar a ser gentil com o coelho, porém ele não resiste e ele continua dando mais frutas ao urso e chama ele de Blurin. E Rose então chega repetindo o mesmo nome e pergunta se esse é o nome que ele deu,
e o Sato confirma mencionando que combinou as palavras Grizzly Azul, e Rose fica chocada ao ouvir isso, mas ela se concentra em dizer que ela contou ao rei sobre o urso e que agora ele será propriedade do esquadrão de resgate. E o Sato fica confuso com isso, mas ela revela que o urso também deve cumprir seu dever se quiser ficar ali. O pequenino se assusta com seu sorriso e se esconde, pois acontece que a partir de agora o Sato não deve apenas correr com pesos mas também carregar o urso. E então Rose explica que esse será uma pequena fração do que acontecerá no campo de batalha, e ela diz para ele pensar no urso como alguém que precisa de resgate, e então ela ordena que ele comece a correr e ele segue suas ordens. Mas na verdade o Sato apenas considera isso como um treinamento com mais peso do que o normal, e ele pensa que tudo o que ele precisa fazer é controlar sua magia de cura corretamente, mas no entanto Rose grita que ele está muito lento e que o ferido vai morrer. E o Sato então reclama mas ele acelera, e de repente Tong sai de um arbusto e tenta dar um soco nele mas o Sato evita isso, e outro cara também vem correndo até ele mas ele também se esquiva dele. E ele pensa que eles são malucos e pergunta o que eles estão fazendo, mas os bandidos perseguem ele e explicam que isso é uma simulação do que vai acontecer no campo de batalha, e o Sato tenta correr mais rápido mas os bandidos gritam pelos outros que estão se escondendo também. No entanto o Sato acelera e continua correndo pelas próximas horas, e os outros jogam alguns balões de água pegajosos das árvores forçando o Sato a correr enquanto prende a respiração, e alguns aparecem do chão com espadas de madeira e tentam acertá-lo mas ele se esquiva. E então após 3 horas de corrida outro cara corta uma corda para fazer o Sato correr antes de ser esmagado, mas na 4ª hora o Sato finalmente usa sua magia mas ele se sente estranho, e o coelho então sai de um arbusto e sorri. No entanto o Sato não entra em pânico e pula sobre ele pensando que o coelho está fazendo de propósito. E depois de um tempo, o Sato se sente ainda mais estranho e finalmente desmaia sem saber o porquê disso, e o Sato está confuso porque ele deveria ser capaz de durar por pelo menos meio dia, mas Rose aparece explicando que esse é seu nível atual de resistência no campo de batalha. E o Sato fica confuso mas ela explica que o corpo humano também fica cansado de sentimentos como ansiedade, medo e frustração, e por isso ele ficou sem energia mais rápido do que o normal. E o Sato então pergunta o que ele pode fazer, mas ela cura ele e diz para ele se acostumar com essas emoções, e ela diz que ele deve desenvolver sua fortaleza mental em qualquer situação. E então ela se afasta e ordena que ele corra pela cidade e ao redor do castelo durante a tarde, e o Sato fica confuso mas segue essas ordens. No entanto todos os cidadãos ficam chocados ao ver um cara correndo nas ruas com um grizzly azul nas costas. E o Sato já sabia que isso iria acontecer apesar de Blurin ser um monstro bem comportado, mas de repente as pessoas começam a sorrir ao perceberem que o Sato também faz parte do esquadrão de resgate, e de repente Blurin sente um cheiro de alguma coisa e acorda. E o urso aponta para frente e o Sato então para na barraca de frutas, e ele não tem nenhum dinheiro mas pergunta o nome dessas frutas, e a velha senhora responde que são pefles. E o Sato então depois pergunta por que as pessoas não estão pirando enquanto ele carrega um monstro nas costas, mas a senhora responde que é porque ele faz parte da equipe de resgate, e ela também fala sobre o uniforme dele e revela que os seus parceiros também correm pela cidade o tempo todo. E o Sato pensa nisso, e confirma que as pessoas acostumariam ver qualquer coisa após verem aqueles bandidos assustadores correndo por aí, e antes dele sair a senhora dá a ele uma pef e o Blurin come ela. E então enquanto o Sato foge uma garotinha pergunta à velha senhora se ele pertence ao esquadrão de resgate, e a senhora confirma e pergunta por que ela quer saber isso, mas a garota simplesmente não diz nada e olha para ele. E o Sato então planeja fazer uma parada rápida no castelo para visitar Suzune e Kazuki, mas no entanto um cara percebe ele passar e começa a correr atrás dele, e o cara persegue ele enquanto pede para o Sato parar e então ele continua atrás dele. E o Sato então só percebe ele quando o cara cai no chão, e ele pergunta se ele está bem mas o Sato cura o cara e pergunta o que ele quer, e o cara revela que queria dizer oi porque ele também faz parte do esquadrão de resgate. E o Sato está confuso mas o cara se apresenta como Flory, um dos outros 2 curandeiros, e depois de ouvir toda a história Flory fica impressionado ao saber que o Sato foi invocado por engano junto com os heróis. E o Sato então afirma que quase se esqueceu disso porque ele tem treinado duro todos os dias. Flory pensa que o Sato é incrível por conseguir acompanhar o treinamento de Rose, porque ele e sua irmã não conseguiram. E o Sato então pergunta se ela é a outra curandeira, e Flory confirma mencionando que ela é 5 anos mais nova que ele, e que eles têm uma clínica na cidade do castelo para curar pessoas com magia.
Mas então o Sato está confuso sobre por que o Flory desmaiou agora há pouco, e Flory então explica que ele não é bom em usar magia de cura e que ele só é bom fazendo isso quando cura os outros, e o Sato fica surpreso que existam outros tipos de curandeiros e Flory confirma mencionando que todos fazem parte do esquadrão de resgate. E portanto quando é necessário, eles ajudam sua capitã e curam todo mundo, e ao ouvir essas palavras o Sato lembra quando Rose disse a ele que ele iria para a linha de frente e que curaria os feridos ao lado dela. Mas ele então está preocupado e pergunta para Flory quais são seus papéis no campo de batalha, e Flory responde que os bandidos recuperam os feridos da linha de frente, enquanto ele e sua irmã curam eles ou resumindo eles são o suporte deles. Mas no entanto o Sato revela que irá para a linha de frente com Rose, e Flory fica chocado e o Sato questiona se alguém como ele pode fazer isso, e Flory então responde que os que estão em maior perigo são os heróis e os cavaleiros e que se eles se ferirem eles provavelmente morrerão. Mas se eles tiverem curandeiros na linha de frente, isso significa que essas pessoas podem ser salvas, e ele também revela que esse é um trabalho difícil e perigoso, mas que no entanto ele sabe que Rose nunca traria alguém em quem ela não confiasse completamente. E o Sato então pensa nos seus amigos e fica preocupado, e então Flory se levanta para voltar para a clínica e o Sato decide continuar o seu treinamento, e antes de partir Flory pede para o Sato não odiar Rose porque ela não sabe medir suas palavras. Mas no entanto o Sato diz a Flory para não se preocupar, porque ele nunca odiou ela pois na verdade ele também tem algumas palavras para dizer a ela, e o Sato então começa a correr e Flory se sente aliviado por Rose finalmente ter encontrado a pessoa que ela procurava. E de repente, a irmã de Flory aparece para reclamar perguntando se ele deseja morrer por vagar por aí, mas ele diz a ela que ele não é tão fraco assim mas o olhar dela nos diz o contrário. E ele então diz a ela que acabou de conhecer alguém interessante e ela fica curiosa sobre essa pessoa, mas no entanto, Flory responde que eventualmente ela irá conhecê-lo e gostar dele. E enquanto isso o Sato chega ao castelo e pede permissão para entrar com o urso, e então o guarda permite que ele entre confundindo o Sato que pergunta como ele pode entrar com um monstro no castelo, mas o cara responde que a Rose já explicou tudo e que então ele deve seguir em frente. E então ao chegar no campo de treinamento, o Sato observa Suzune praticando contra 3 soldados mas ela se distrai ao ver ele e pergunta sobre o urso, e então eles fazem uma pausa e o Sato conta a ela tudo sobre como foi sobreviver na floresta cheia de monstros. Mas no entanto ela está muito mais animada para acariciar o grande urso, e o Sato no entanto diz a ela para ir em frente, mas o Blurin dá um tapa em sua mão recusando o seu carinho. E o Sato então pede desculpas dizendo que Blurin é tímido mas ela está ainda mais animada, então ela pede que Blurin se torne o seu amigo, mas ele morde a mão dela quando ela tenta dar um tapinha nele. E o Sato diz que isso pode significar que Blurin pensa que ela é uma pessoa ruim mas ele também morde a mão dele, e ela provoca ele mas eles eventualmente deixam isso pra lá, e então o Sato percebe os ferimentos em sua mão e ela afirma que é porque ela está treinando muito ultimamente. Mas ele então segura a mão dela e cura ela surpreendendo ela com sua habilidade incrível, e a garota pensa que ele veio até ali para visitar a Lecora, mas o Sato confirma que veio aqui para visitar ela e também o Kazuki. E ela se sente rejeitada e revela que Kazuki deixou o reino com Siglis para obter alguma experiência de combate contra monstros, e enquanto caminhava Kazuki pergunta a Siglis se é verdade que o exército do Lorde Demônio começará a invadir logo, e Siglis confirma mencionando que provavelmente será um exército muito mais forte do que da última vez. E que é por isso que eles invocaram Suzune e Kazuki, os heróis que podem aumentar a moral de seus soldados mas no entanto, Kazuki ainda está inseguro e hesita e ele promete dar tudo de si mas todos param porque há uma matilha de lobos bem na frente deles. Então eles se preparam para a batalha e Kazuki toma sua decisão, e o Sato está impressionado e ele se pergunta se Kazuki ficará bem, e Suzune então responde que seu treino durará apenas alguns dias mas quando ele retornar será ela quem realizará aquele treinamento. E o Sato então provoca ela mencionando que ela provavelmente aproveitará cada momento de se tornar poderosa em outro mundo, mas no entanto ela reclama porque ele não está nem um pouco preocupado com ela, e depois da conversa o Sato decide continuar o seu treinamento. E ele pensa nos outros dois fazendo o melhor para a batalha que se aproxima e que eles vão lutar, e se eles fizerem isso ele também quer ajudar de alguma forma e não ser aquele que fica para trás para ser protegido, então ele pensa que em seu mundo anterior ele só queria fazer as coisas que não conseguia mas no entanto ele não é mais quem ele era. E depois de voltar para casa e colocar o Blurin para dormir o Sato encontra Rose, e ela pergunta se o corpo dele já se acostumou com o treino e ele responde que já se acostumou um pouco, mas que porém ele quer treinar mais.
E ao ouvir essas palavras Rose diz para ele continuar e vai embora, mas o Sato interrompe ela para perguntar sobre as palavras dela de determinação, e ele explica que ele surtou depois de quase morrer para a cobra e depois de ouvir sobre a invasão que se aproxima. E ele inicialmente pensou que não queria fazer parte disso, mas que porém hoje ele mudou de ideia, pois ele não vai lutar ou matar inimigos, mas no entanto ele fará de tudo para salvar a todo mundo porque ele é um membro do esquadrão de resgate. E Rose então sorri pela primeira vez e bate o punho em seu peito, lhe dizendo para ter orgulho em salvar as pessoas e dos valores de seu esquadrão, e ao ouvir essas palavras o Sato sorri e chama pela sua capitã. No entanto no dia seguinte, Rose acorda ele colocando coisas pesadas em cima dele, e diz que o rei ordenou que ele se junte ao treinamento de Suzune. E no caminho, o Sato pergunta a Rose por que ele deveria participar do treinamento de Suzune porque o Kazuki já foi com Siglis, mas Rose então explica que ele deveria participar do treinamento com Kazuki também. No entanto, ela recusou porque ele tinha acabado de voltar da floresta, e mais tarde o rei enviou outro pedido, ao qual ela não pôde recusar novamente. Ela tenta acalmá-lo mencionando que ele só atuará como curador se necessário, e ela o aconselha a simplesmente fazer sua parte durante os próximos 3 dias e voltar para casa. Então eles finalmente chegam ao ponto de encontro e Suzune fica feliz que o Sato se juntará a ela. E ela acha que ele só trouxe o Blurring com ele para ajudá-los a se relacionarem, mas no entanto o Sato explica que só trouxe o Blurring porque ele odeia todo mundo, e ela então começa a reclamar da falta de empatia dele e de nunca brincar com os seus erros aleatórios. Ela então apresenta o resto de seu grupo, Haruko o Cavaleiro, e Korin a Maga, e antes de partir Rose diz a Suzune para não ser imprudente porque o Sato só pode curar feridas e curar veneno, e que se alguém morrer permanecerá morto. E Suzune então leva o conselho a sério, e Rose acha que ela ficará bem já que ela foi treinada por Siglis, e ela então se vira para o Sato e revela que não tem nenhum conselho para ele. E ele fica confuso mas ela se aproxima dele perguntando se ele tem algum problema com isso, e o Sato responde que está bem e ela segue em frente, mas no entanto ele fica repentinamente surpreso quando Suzune fala sobre o quão forte Rose é. Mas mesmo assim, ela se recusa a explicar quando questionada sobre isso e começa a se mover, e enquanto isso no castelo a princesa fica preocupada com Kazuki e pergunta o que ele está fazendo. E ele explica que está treinando suas habilidades com a espada, mas ela menciona que ele chegou no dia anterior e que deveria descansar, mas ele descarta isso explicando que teve uma ótima noite de sono e que pode treinar novamente. Mas ela acha que ele está se esforçando demais, mas ele flexiona os músculos para mostrar que está bem, e a princesa então percebe que está segurando o braço dele e fica tímida antes de ir embora. E de volta ao grupo de Sato Suzune conta a experiência de Kazuki durante o treinamento, e o Sato não esperava que Kazuki estivesse tão exausto mas ele disse a Suzune que a experiência valeu a pena, e ele lutou contra vários monstros dentro da floresta da escuridão de Linger e Suzune revela que é para lá que eles estão indo agora. E ao ouvir esse nome o Sato lembra da época em que ele observava o Blurring e sua família, e ele se pergunta se Blurring sente falta de casa mas esse momento é interrompido por Suzune perguntando se o ursinho vai acordar logo, pois ela acha que essa é a oportunidade perfeita para acariciar o urso já que ele não vai mordê-la. E ela tenta fazer isso mas o Sato dá um tapa na mão dela, e ela inicialmente fica confusa mas tenta acariciar o urso diversas outras vezes e todas negadas pelos tapas de o Sato, então ela finalmente pergunta por que ele está fazendo isso mas ele responde com a mesma pergunta. Ela então aproveita essa chance para flertar com ele, mencionando que ele está batendo na mão dela e acalmando ele, e ela acha que ele se tornou um sádico mas ele não tem ideia do que ela está dizendo. E Blurring então acorda e o Sato diz para ele andar sozinho, porém o urso mal consegue andar direito porque ele está com sono, e Suzune então pensa que essa é sua chance. E ela diz a Blurring para subir nas costas dela que ela carregará ele, e o Sato tenta impedi-la de fazer isso mas Blurring já está deitado em suas costas, e Suzune está feliz por finalmente ter tocado pelo fofo de Blurring e tenta se levantar. Mas no entanto ela cai de cara no chão porque o urso é muito pesado, e o Sato ajuda ela e eles continuam andando enquanto ele diz para ela não se machucar fora da batalha, e ela então agradece por ele curá-la mas eles são forçados a parar porque a maga sente múltiplas presenças na frente deles. E o cavaleiro os avisa para estarem preparados para lutar contra monstros, no entanto a maga percebe que algo está errado, então alguns bandidos aparecem dos arbustos porque eles não podem emboscar quem já sabe de suas presenças. E os bandidos então fazem suas coisas habituais ameaçando eles de entregar os seus bens à força, mas o cavaleiro se recusa fazendo com que os bandidos mencionem o tamanho de seu grupo, e o Sato está confuso sobre o que está acontecendo porque esses caras não são nada intimidadores.
E ele então percebe Suzune puxando sua camisa e tenta ser um alfa e garantir a ela que está tudo bem, mas mesmo assim essa maluca fica animada ao ver bandidos de verdade mencionando que ela nunca viu um antes, e o Sato pensa que essa garota está claramente louca, mas Blurin que estava atrás aparece ao lado de Sato. E os bandidos então começam a entrar em pânico porque nunca esperaram que alguém domesticasse um monstro grizzly azul, mas no entanto um deles manda os outros olharem melhor porque ele é apenas um filhote, e o resto dos bandidos acham que essa é a chance de pegar um urso e dissecá-lo. E o Sato fica bravo com essas palavras, mas Suzune ataca os bandidos antes que ele possa fazer qualquer outra coisa, e o Sato fica impressionado por ela ter conseguido controlar o seu poder e simplesmente nocautear o bandido com um raio, mas ela explica que praticou muito para torná-lo perfeito e o Sato então incentiva ela a derrotar todo mundo. E os bandidos então decidem avançar pensando que Suzune não poderá usar sua magia se eles chegarem perto, mas no entanto Suzune eletrocuta todos eles enquanto eles fogem, e o Sato fica agindo como uma líder de torcida enquanto ele também chama Suzune de arma de choque humana e enguia elétrica humana. Mas no entanto de repente a maga sente algo de novo, e segundos depois uma horda de javalis passa por eles, e o cavaleiro está confuso porque esses monstros deveriam viver nas profundezas da floresta, e os javalis quase atingem o Sato pelas costas, mas o Blurin dá uma cabeçada neles. E Suzune tenta eletrocutar os outros restantes, mas outro javali corre em sua direção, e o Sato tenta protegê-la, porém eles são atingidos e ambos são simplesmente jogados no ar, e eles começam a cair nas profundezas da floresta, mas o Sato usa o seu corpo para protegê-la da queda. Então ele lança magia de cura enquanto recebe fortes golpes dos galhos das árvores, mas eles ainda acabam caindo no rio próximo, e então ao retornar à superfície da água o Sato percebe que é o mesmo rio em que ele caiu quando chegou na floresta. E ele sabe que há uma cachoeira à frente, então manda Suzune respirar fundo nesse momento, e depois de cair Suzune tenta acordá-lo e carrega ele para a praia enquanto ela menciona que pagará essa dívida, mas o Sato então acorda mencionando que está bem e que isso é bastante constrangedor. E ela fica toda tímida e afasta ele ao perceber que ele já acordou, e o Sato então usa sua magia para curar sua ferida, porém Suzune pede desculpas por colocá-lo nessa situação, mas ele descarta isso mencionando que está feliz por eles pelo menos terem entrado nisso juntos. E então ele olha em volta dizendo que nunca esperava voltar tão cedo ali, e ele então explica que Rose já largou ele ali para treinar antes e que essa floresta está cheia de monstros muito mais fortes do que aqueles javalis, e o Sato então se senta para verificar seu equipamento e decidir como agir a partir de agora. E Suzune então pergunta se não é melhor fugir da floresta por causa dos monstros, mas o Sato revela que está prestes a escurecer e que pode chover e que por isso é melhor encontrar um local para acampar e se movimentar amanhã, mas ela pergunta se ele conhece algum local seguro e ele então responde que já dormiu em um galho de árvore e pergunta se ela está bem com isso. E Suzune então menciona que ela nunca subiu em uma árvore porque ela nunca teve permissão para fazer isso quando era criança, e o Sato então pensa que ela veio de uma família rica que restringiu ela por toda a sua vida, e então o Sato encontra uma caverna e decide acampar lá mencionando que ela não só irá protegê-los da chuva mas que também é melhor do que ir mais fundo na floresta. E ele então aconselha ela a tirar as roupas molhadas e ela timidamente diz a ele para não espiar, mas no entanto depois de notar a cara estúpida de Sato ela percebe que ele nunca pensou nisso, e então o Sato decide usar as habilidades de relâmpago de Suzune para pescar e também iniciar um fogo. E ele fica muito feliz com tudo isso porque ele não teve fogo da última vez, mas no entanto ele percebe Suzune escondida, e ele pede desculpas por essa situação embaraçosa, mas ela prefere ficar olhando todos os seus músculos de longe. Mas ela de repente olha para cima e vê alguns monstros e ela fica animada, e o Sato chama eles de macacos Venom explicando que leu sobre eles, e os macacos então descem e ele diz a ela que os macacos são amigáveis mas que ela pode ser envenenada se tocar neles. Mas no entanto Suzune já está tocando em um, e o Sato então pergunta onde ela está com a cabeça mas ela responde que já foi envenenada pela fofura desses macacos, e ela diz a ele que não há nada a temer, porém o macaquinho morde seu dedo e ela então desmaia forçando o Sato a curar ela. E enquanto isso no palácio, o rei é informado pelo familiar da maga que o Sato e Suzune estão desaparecidos, e Kazuki então quer saber mais sobre isso e o rei explica todas as informações que ele possui atualmente. E o rei então revela que ele não queria revelar isso a Kazuki mas a princesa forçou ele a fazer isso, e Kazuki pergunta se eles já enviaram um grupo de busca, porém o rei revela que eles partirão amanhã, mas Kazuki pensa que será tarde demais e então decide sair sozinho ele mesmo agora.
Mas no entanto a grande gorila Rose aparece e diz para ele se acalmar, e ela diz para ele não se preocupar porque o Sato está com a Suzune, e ela também explica sem rodeios que o Sato não morrerá tão facilmente, e que se o Sato estiver bem a Suzune deve estar segura também. E Kazuki fica chocado ao saber disso tudo, pois afinal o Sato é um cara aleatório que veio ali apenas por engano e conseguiu magia de cura, e falando sobre o diabo o Sato está se divertindo bastante pensando que é muito mais fácil sobreviver na floresta com a Suzune ao seu lado. Porém ela fica irritada porque ele está literalmente usando ela como sua ferramenta de acampamento, porém ele desmente isso, e então ela deixa passar e como ele percebe que ela já está cansada ele decide que eles deveriam dormir em turnos começando por ela, mas ela rejeita isso mencionando que ele deve dormir primeiro porque ele usou sua magia de cura nela. E então ele aceita o acordo e se deita para dormir, e enquanto está acordada Suzune olha para o Sato e pergunta se ele está dormindo, mas ele revela que ainda está acordado e então ela pergunta como ele se sente ao ser invocado para esse mundo. E ela também pergunta se ele pensa em voltar para casa de novo, mas o Sato explica que é uma pergunta difícil porque ele quer ir para casa mas que no entanto ele também tem um motivo para permanecer nesse mundo, e Suzune então revela que ela não quer voltar mas ela fica surpresa por ele não ter perguntado o porquê. Mas então ele pergunta se deveria fazer isso e ela confirma, e então ele revela que sabe porque ela não quer voltar e é porque ela gosta mais desse mundo do que do deles, e Suzune confirma isso explicando que não sobrou nada para ela no mundo deles. E ela está disposta a jogar fora sua família, amigos ou quem ela era antes apenas para ficar aqui, e ela também revela que esperou a vida inteira por esse momento e ela chama isso de uma chance de se libertar, e ela sente que finalmente está livre porque ela não tem nada que amarre ela nesse mundo. Mas eu acho que ela esqueceu que ela é uma das heroínas, mas mesmo assim, ela fica surpresa ao ouvir o Sato dizer que isso parece bom para ele, e ele não entende a expressão dela e ela pergunta se ele não está desapontado com quem ela realmente é. Mas o Sato então explica que ele sempre quis mudar e deixar de ser um cara comum e passivo, então portanto ele não acha que eles sejam diferentes um do outro, e Suzune fica impressionada mas o Sato ainda continua dizendo que quando eles chegaram ele não queria atrapalhar os seus amigos e que por isso ele aceitou o treinamento de Rose, porém agora ele está determinado a proteger ela e o Kazuki e a todos os outros nesse reino como membro do esquadrão de resgate, e quando questionada sobre isso Suzune responde que ela também quer proteger esse lugar como uma heroína. E ao confirmar sua decisão o Sato diz que eles salvarão o reino juntos e que esquecerão seu antigo mundo, e então Suzune sorri mencionando que o Sato cresceu muito desde que chegou aqui, e o Sato também revela que ele se sente mais próximo dela pois no mundo deles ele sempre pensou nela como uma garota perfeita e intocável. Mas mesmo assim Suzune fica chocada porque ele nunca a tratou como se ela fosse uma garota perfeita, mas ela então revela que ela não se importa porque ela prefere estar perto dele do que ser admirada de longe, e depois de curar o Sato decide esconder o rosto indo dormir. E no dia seguinte eles caminham pela floresta e então o Sato manda ela tomar cuidado, e eles ouvem um barulho e se preparam para uma luta mas eles descobrem que é o Blurin que rapidamente pula em cima de o Sato, e o cavaleiro também aparece sem fôlego e desmaia. E então depois de se recuperar ele explica que eles estavam procurando por eles mas que de repente o Blurin começou a fugir. E eles então seguiram ele pensando que o urso iria levá-los até eles e aqui estão eles, e Suzune então diz a Blurin que ele fez um bom trabalho mas o urso está sentindo algum cheiro e caminha em uma determinada direção. E então ele para em um lugar e Suzune pergunta onde eles estão, e o Sato explica que essa era a casa de Blurin antes de seus pais serem mortos por uma cobra gigante, e o Sato fica triste pelo pequeno urso mas o Blurin se aproxima até eles deixando eles confusos. E o Sato então pensa que Blurin quer ir embora e Suzune fica impressionada porque o urso já tomou a sua decisão, e ela explica que o Blurin tomou essa decisão porque ele pertence ao lado de Sato, e Blurin então começa a se afastar e Suzune diz ao Sato que é hora de voltar para casa. E então ao retornarem o rei dá as boas-vindas ao Sato e Suzune de volta, e Suzune pede desculpas por preocupá-lo mas ele afirma que é ele quem deve se desculpar por colocar o Sato nisso, porém o Sato não liga para isso e confunde o rei ao mencionar que ele já está acostumado com esse tipo de situação. E então nosso protagonista rapidamente percebe que ele cometeu um erro e olha para Rose, e ele então tenta se explicar e mente dizendo que ele costumava explorar a floresta em seu mundo anterior, mas o rei acredita e decide perguntar sobre seu treinamento com o esquadrão de resgate. E o Sato então olha para Rose novamente pensando que isso é difícil de responder, mas no entanto ele afirma que tudo é muito tranquilo, e o rei fica feliz em ouvir isso mas Rose sorri para o Sato e ele começa a entrar em pânico e percebe que é isso que ela quer que ele responda.
E ele então percebe que sua mente foi pressionada por Rose e ainda se sente frustrado, mas no entanto o rei anuncia que o treinamento de Suzune será remarcado e pede que ela descanse durante esse dia, e então os dois são dispensados, porém Rose e Sigli são convidados a ficar para trás e o Sato fica confuso, mas ele é forçado a sair. E Suzune então pergunta se algo está errado, e ele responde que está pensando sobre o assunto que eles estavam conversando porque o ministro parecia preocupado, e Suzune confirma isso e o Sato se preocupa com a possibilidade de ele ser demitido. No entanto, ela sorri disso e de repente para depois de ouvir a voz de Kazuki, e Kazuki imediatamente reclama sobre o Sato ser muito tranquilo depois de ser atacado por monstros e então desaparecer. Então o Sato pede desculpas e a princesa explica que Kazuki queria procurá-los e Suzune chama ele de imprudente, mas o Sato menciona que ela também é, já que ela foi mordida por um macaco venenoso. E Kazuki fica confuso e o Sato tenta explicar tudo, mas Suzune impede ele, e então eles vão para fora e Kazuki revela as afirmações de Rose de que não havia necessidade de se preocupar porque o Sato estava com Suzune, e ele também menciona que essas palavras acalmaram ele, mas o Sato sabe que Rose falou isso porque dessa vez a floresta estava no modo fácil para ele comparado ao seu treino da última vez. E Kazuki fica impressionado porque Rose confia completamente em o Sato. No entanto, o Sato pensa que Kazuki é apenas um cara puro e inocente, então ele coloca a mão em seu ombro pedindo para ele nunca mudar, pois afinal só ele e Suzune precisam ser corrompidos. E Kazuki não entende nada disso, mas aceita o acordo, mas no entanto Suzune começa a reclamar porque ele chamou ela de corrompida, e mais tarde, o Sato e Suzune vão embora e a princesa menciona o quão próximos todos eles parecem ser. E Kazuki confirma mencionando que eles estão ficando muito próximos ultimamente, mas no entanto a princesa corrige ele mencionando que eles são próximos dele, e ela menciona como ele estava se divertindo enquanto estava com eles, mas Kazuki não liga para isso mencionando que eles já eram amigos antes. E a princesa fica preocupada e então pergunta se ela também pode ser amiga de Kazuki, e ela menciona que Suzune trata ela informalmente, mas que Kazuki nunca chama ela pelo seu nome, e ao perceber sua reação de surpresa a princesa pede desculpas e diz a ele para não se forçar demais. E Kazuki então finalmente escuta ela e promete chamá-la de Célia de agora em diante, e enquanto isso na sala do trono o rei revela que ele interrogou os bandidos que atacaram o grupo de Usato, e em resumo os bandidos estavam cruzando as pastagens e notaram menos monstros do que o normal, e foi quando eles foram atacados por uma manada de javalis na floresta. E o rei então pensa que os monstros devem estar fugindo das pastagens para a floresta, e isso só pode significar que os monstros estão fugindo de algo que está vindo em direção ao reino. E Siglis então pensa que é o exército do Lorde Demônio e o rei confirma isso, e então Siglis menciona que o Lorde Demônio subestimou eles em sua batalha anterior, mas que o mesmo não acontecerá de novo. Pois ele acredita que o Lorde Demônio usará tudo disponível para capturar o seu reino, e o rei confirma isso e pede a ele para dizer a todos os comandantes para estarem preparados para mobilizar as tropas a qualquer momento, e Siglis confirma isso e começa a se afastar, e o rei então decide falar com Rose em particular. E então ele pede desculpas pela espera e revela que deve pedir algo para ela, e ele então explica que normalmente não pode atribuir essa missão ao capitão do esquadrão de resgate, mas Rose responde que ele não precisa se preocupar com isso, pois ela sabe que ele quer que ela faça um reconhecimento e localize a localização do exército do Lorde Demônio. E o rei confirma e pede desculpas pelo pedido, mas ela rejeita o pedido de desculpas porque ela sabe que ela é a pessoa mais rápida do reino, então ela se prepara para ir embora, mas o rei revela que tem mais algo para conversar com ela. Então ele desce do trono e pergunta se ela deseja voltar a ser comandante de todo o exército real, mas no entanto Rose se recusa mencionando que ela tem mais culpa do que ele pensa, e o rei então acha que ela é muito dura consigo mesma, e menciona que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada como a comandante do exército, mas no entanto Rose responde que disse simplesmente a verdade. E ele então pergunta se ela já se perdoou, mas no entanto ela nega, e seus olhos ficam cheios de raiva enquanto ela se pergunta como ela poderia esquecer tudo aquilo, pois ela foi forçada a aceitar a morte de todos os seus subordinados e o fato de que ela não pôde trazê-los de volta à vida. E a cicatriz em seu olho direito nunca permitirá que ela esqueça daquilo tudo, mas então o rei tenta convencê-la de que ela não deveria carregar esse fardo, mas ela responde que é algo que ela deve fazer sim, pois seus subordinados só morreram porque ela estava cheia de si. Mas no entanto, isso fez ela perceber que tudo acaba quando alguém morre, não importa o quão habilidoso ou confiáveis eles sejam, e essa cicatriz é um castigo que nunca deixará ela esquecer seus pecados, e ela revela que essa foi a origem de sua decisão de criar o esquadrão de resgate.
pois eles não lutam e sim salvam vidas, e o rei então confirma isso afirmando que eles salvaram muitos homens durante a batalha de 2 anos atrás, e ele também pergunta se ela não alcançou o seu objetivo, mas Rose revela que há outra razão pela qual o esquadrão ainda existe. E o rei fica curioso e então pergunta qual é essa razão, e então Rose revela que seu objetivo final é encontrar um subordinado que simplesmente não morra, e o rei se sente estúpido porque isso é algo impossível, mas no entanto Rose explica que essa é a razão pelo seu treinamento infernal. E ela está procurando por alguém que possa usar magia de cura, alguém que esteja determinado a ultrapassar os seus limites físicos, e também alguém com a determinação de nunca desistir, e ela está procurando por alguém que tenha todas essas características, e o rei percebe que o Sato é exatamente assim, e Rose confirma mencionando que ele é tudo o que ela procura. Pois ele tem instintos de sobrevivência insanos, adaptabilidade e vontade de sobreviver, e ela ainda menciona que sua melhor característica é que ele odeia perder, e o ruim é que ele pode ser facilmente influenciado, mas no entanto não importa o que ela faça, ele ainda se levanta e enfrenta tudo no caminho. E ela sabe que ele nunca desistirá, e ela se lembra dos companheiros que ela perdeu, e ela também revela que está determinada a torná-lo o curandeiro mais forte, porém ela percebe que falou demais e pede desculpas, e ela decide se concentrar na missão em vez disso, e o rei coloca toda a sua confiança nela. E mais tarde de noite o Sato encontra uma carta e pergunta sobre isso, e o membro do esquadrão então explica que Rose deixou para ele antes dela ir embora, e o Sato então pensa que isso é uma má notícia e senta para abrir ela, e ele descobre que não precisará treinar no dia seguinte e que ele também deve entregar outra carta para alguém. Então o Sato pergunta onde Rose foi, no entanto ninguém sabe, pois ela simplesmente disse a eles que estava saindo e que não voltaria para o jantar, e enquanto isso o exército do Lorde Demônio está tentando fazer uma ponte para cruzar o rio. E o Cavaleiro Negro então faz a comandante Amila perguntar o que há de errado, e o Cavaleiro Negro acha ser muito chato ver a empolgação da comandante com tudo isso, e a comandante então fica irritada reclamando que essa não é a maneira de falar com um superior. Porém o Cavaleiro Negro pede desculpas sem hesitar, mencionando que eles são literalmente do mesmo rank. E a comandante então menciona que ela não se importa porque ela é quem está no comando e o Cavaleiro Negro deve seguir as ordens. Então o Cavaleiro Negro pede desculpas e vai embora pedindo para ser informado quando a ponte estiver concluída, e o Quatro Olhos Esquisito então menciona como a comandante está sendo chata, mas ela diz a ele para fazer alguma coisa. Mas ele diz a ela que está dando apoio moral e que a construção da ponte está indo muito bem, e a comandante então confirma isso e comenta que em algumas horas eles começarão a invasão, mas no entanto de repente alguém menciona que tem alguém do outro lado do rio. Mas ela pensa que é apenas um qualquer e não dá a mínima porque será tarde demais para retornar ao reino e informar o que está acontecendo, mas de repente uma árvore é jogada na ponte que está sendo construída, e então ela é completamente destruída, chocando a comandante que não entende o que está acontecendo. Porém olhando bem de perto ela percebe Rose parada do outro lado e grita o seu nome, e então Rose sorri pensando que ela já atingiu o seu objetivo porque ela conseguiu atrasar a invasão por alguns dias, e no dia seguinte, o Sato segue o mapa de Rose para entregar a carta, mas no entanto ele percebe que todos estão olhando e comentando sobre ele. E ele não entende o porquê disso, pois ele não trouxe o seu uniforme com ele, mas todo mundo fica confuso sobre por que o Sato está andando em vez de correr, e então ele conhece uma velhinha que pergunta onde está o seu uniforme e se ele quer comprar algumas frutas. E então o Sato confirma que sim e menciona que irá buscá-las na volta, e então ele finalmente consegue encontrar o lugar no mapa e entra para dentro, e uma garota vem cumprimentá-lo e ao notar suas roupas ela pergunta se ele é a pessoa que acabou de entrar no esquadrão de resgate. E o Sato confirma isso, mas ela o interrompe mencionando que seu irmão já lhe disse o nome dele, mas no entanto toda vez que ela tenta dizer ela adivinha errado, e o Sato então diz a ela o nome dele e ela então se apresenta como Ururu Flouri, a irmã de Org Flouri. E ela então recebe ele em sua clínica e o Sato pergunta onde está Org e ela revela que ele está examinando um paciente e o convence a espiar lá dentro, e o Sato não sabe se eles deveriam fazer isso, mas ela revela que Org precisa se concentrar, e então eles assistem Org usar sua magia de cura em uma criança e o Sato percebe que a cor de sua magia de cura é intensa e também suave, o que é exatamente o oposto da sua. E Org então termina de curar o garoto, que se levanta e diz para sua mãe que não se sente mais doente, e a mãe então agradece o Org, mas o garoto pergunta por que essas pessoas estão olhando para eles, e percebendo que é o Sato, Org termina o atendimento e eles conversam. E Org então agradece por ele entregar a carta de Rose, mas o Sato não liga para isso, mencionando que sempre quis visitar a sua clínica, e depois disso Ururu pergunta como estão todos da equipe de resgate, e ele confirma que todos eles estão do mesmo jeito e ela sorri mencionando que sente muita falta deles.
Org então começa a ler a carta enquanto Ururu diz ao Sato que ela e seu irmão não conseguiram acompanhar o treinamento, e ela ainda se sente mal porque Rose acreditou neles para treiná-los, mas ela acha que não deu certo, e todos ficaram inicialmente animados, mas o treinamento foi tão difícil que eles ficaram com medo de Rose. E então ela menciona que Rose estava muito irritada naquele momento, e o Sato fica confuso com essas palavras, mas Ururu explica que Rose parece muito mais feliz agora, e ela pensa que isso é só porque agora ela conseguiu encontrar um novo saco de pancadas. Mas de repente alguém aparece na clínica para pedir a ajuda de Org porque alguém caiu de um telhado enquanto o consertava e feriu outras 2 pessoas, e o Sato então se junta aos irmãos e eles chegam ao local e Org acha que eles precisam tratá-los com urgência e pede para o Sato cuidar de alguns também, e eles então ajudam rapidamente seus pacientes e o Sato fica com um cara com uma perna quebrada e sangrando. E ele então pensa que só curou ferimentos básicos em si mesmo Org e Suzune antes, mas no entanto se a guerra estourar ele terá que tratar ferimentos mais graves que isso no meio da batalha, e ele sabe que treinou para esse momento, mas no entanto ele ainda não tem certeza se consegue. E Org então percebe isso e diz para ele se acalmar, e ele explica que não importa quem é ou onde ele esteja, tudo ficará bem porque ele tem o poder de curá-los, e ele diz ao Sato que acredita nele, e então o Sato se lembra de Kazuki mencionando que Rose acredita nele e por isso ele finalmente decide acreditar em si mesmo agora em diante. Então ele se concentra em sua magia e rapidamente cura a perna do homem ferido, e ao retornar para a clínica Org agradece pela ajuda, mas o Sato não tem certeza se ele fez um bom trabalho, mas Ururu confirma que fez sim, mencionando que o paciente ficou surpreso por não sentir mais dor. E Org então aproveita essa oportunidade para pedir ao Sato para passar na clínica quando tiver tempo e ajudar eles, e o Sato aceita a oferta e decide ir embora, e enquanto se despede Ururu menciona que Org parecia muito legal enquanto aconselhava o Sato, mas então ele revela que a carta de Rose é uma convocação para eles se prepararem para a guerra contra o exército do Lorde Demônio. E então ele explica que o Sato não tem nenhuma experiência real nisso e que só pode confiar em suas habilidades, e Ururu então percebe que a guerra está prestes a começar e se sente muito triste, e enquanto isso o Sato consegue pegar a fruta da velha senhora quando de repente ele é parado por uma garota com orelhas de raposa. E ele fica muito confuso e pergunta se ela está perdida, mas ela responde que ele é o único que pode ver ela e a única pessoa que pode mudar o futuro, e então ele percebe os olhos da garota mudando de cor e começa a observar imagens da guerra. E nessas imagens o exército do Lorde Demônio está vencendo, e então ele vê Suzune e Kazuki perdendo suas vidas para o Cavaleiro Negro, e o Sato então retorna à realidade completamente chocado e a garota responde que ele deve retribuir isso no futuro para ela. Porém o Sato ainda não consegue acreditar no que acabou de ver e a garotinha misteriosa simplesmente sai correndo, e o Sato então vai atrás da garotinha pois ele determinou questionar ela sobre por que ele viu a morte de seus amigos, mas a garota observa ele por perto e pensa em como o Sato é o único que pode mudar todo o futuro. E o Sato então questiona um guarda se ele viu a garota raposa, mas ele não viu, e Rose então chega para assustar o cara que foge do local e o Sato sente pena dele por ele ter se aterrorizado por ver Rose, e o Sato pode entendê-lo muito bem, no entanto Rose começa a punir ele, pois ela quer ouvir mais sobre o quão assustadora ela é, porém o Sato consegue mudar a conversa perguntando onde ela estava, e Rose então revela que ela destruiu uma ponte que o exército demoníaco estava tentando fazer enquanto ela estava explorando. E o Sato tem uma cabeça muito esperta pois ele menciona que ela fez muito mais do que apenas uma pequena exploração, mas isso só faz ele ser punido novamente. E Rose então explica que ela viu a garota raposa antes e que ela apareceu lá há 2 anos atrás, e a garota raposa tem apenas 12 anos, porém ela já conseguiu escapar de bandidos e sequestradores para chegar até a capital, e demi-humanos como ela são extremamente valiosos para os bandidos pois eles são valorizados por sua aparência física. E mais importante que isso, alguns até têm aptidão para magia rara, então o Sato pergunta se essa magia rara é capaz de mostrar para as pessoas visões do futuro que elas esperam que nunca aconteçam, mas Rose revela que há rumores do povo fera de que alguns deles conhecidos como oráculos do tempo podem ver. E eles são extremamente raros e mesmo se eles existissem eles estão bem protegidos nas terras dos povos fera, e Rose então investiga mais sobre por que ele quer saber isso, porém o Sato finge que ele estava apenas perguntando sobre o povo fera porque ele leu sobre eles em um livro, e naquela noite o rei agradece a Rose por ter ganhado algum tempo para eles, mas ela ressalta que o exército demoníaco provavelmente construirá outra ponte em breve.
E isso levará apenas alguns dias para terminar. Então o rei decide informar os soldados e também aos cidadãos sobre a invasão, e ele fará isso amanhã. No entanto, ele quer conversar com a Suzune e Kazuki antes da noite acabar, e no caminho para ver o rei os amigos de Usato se encontram com Celia e Kazuki têm uma interação bastante estranha com ela e depois de trocar gentilezas eles se separam. E então Suzune pergunta o que aconteceu entre eles, porém Kazuki diz para ela que não foi nada, e em outro lugar Usato descobre que ele não consegue adormecer, e ele não consegue parar de pensar naquela visão, pois se aquilo for o futuro não há nada o que ele possa fazer a respeito. Mas no entanto ele se lembra que a garota raposa disse a ele que ele é na verdade o único que pode mudar esse futuro, mas só que então Usato avista algo lá do lado de fora e acaba sendo o Kazuki, e os dois então conversam sobre o quanto eles têm treinado e Kazuki revela que eles acabaram de falar com o rei, mencionando que lhe disseram que a batalha com o exército do Lorde Demônio começará em breve, porém os dois já sabem disso, mas no entanto quando Kazuki se imaginou lutando ele não conseguiu adormecer, e então ele admite que fugiu do castelo para vir aqui e revela que está com muito medo de lutar. E não foi só agora, pois ele ficou com medo quando lutou contra monstros pela primeira vez, pois suas pernas congelaram e ele só conseguiu lutar no último segundo, e foi só quando a luta terminou que ele percebeu o quão otimista ele estava, aguentando tudo o que podia, mas ele vê as coisas com mais clareza agora e percebe que o exército do Lorde Demônio fará tudo o que puder para matá-lo. E ele está com muito medo disso, mas ele está sob extrema pressão porque todos estão contando com ele, mas Usato então quebra a tensão dizendo a Kazuki o quão legal ele é, e Usato também sempre imaginou que Kazuki nunca esteve com medo, porém agora ele percebe que esse não é o caso, pois as expectativas daqueles ao redor de Kazuki têm sido um fardo imenso para ele, e Usato então ressalta que Kazuki não precisa realmente corresponder a essas expectativas e que às vezes ele pode se colocar em primeiro lugar, e então após dizer isso Usato menciona com segurança que ele irá para a batalha, pois ele quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Lorde Demônio, e logicamente que Usato também está assustado, mas no entanto ele já tomou a sua decisão, porém então Kazuki lembra Usato que ele acabou sendo arrastado para isso por acidente e que agora ele pode até mesmo morrer, e Usato admite que ele foi trazido por acidente, mas que porém muita coisa aconteceu desde então, e houve muitos momentos difíceis, mas ele também conheceu muitas pessoas que lhe mostraram coisas boas, e ele quer ajudar elas, e isso também inclui o Kazuki. Usato também menciona que mesmo que Kazuki não lute, ainda assim eles serão amigos de qualquer maneira. E essas palavras acabam sendo exatamente o que Kazuki precisava escutar, e Kazuki então sai desse momento bastante ruim e declara que ele lutará para proteger Usato e também a Suzune, e ele não tem certeza se pode lutar como um herói, porém ele definitivamente sabe que quer ajudar os seus amigos. E então Kazuki se recusa a apenas assistir e proclama que ele vai superar o seu medo e também lutar, pois ter os seus amigos ao seu lado tranquiliza ele mais do que qualquer coisa, e então eles concordam em proteger todos juntos, e Usato percebe que ele acabou de dizer um monte de coisas cafonas, mas Kazuki garante que eram exatamente o que ele precisava ouvir. E depois disso Usato espera esquecer o seu discurso cafona com um pouco de sono, porém Suzune aparece para rir desse momento estranho, e Usato então diz que ele está cansado demais para lidar com a zombaria dela, mas ela continua zombando dele ainda mais, e Usato sabe que ela seguiu Kazuki porque ela percebeu que algo estava errado, mas ela está feliz em ver que Usato cuidou disso. E Usato então admite que há uma parte dele que não quer ir nessa luta, e Suzune pergunta se ele também não quer que ela lute, e Usato prefere que ela não vá, mas ele sabe que ela já decidiu viver nesse mundo, e isso é uma verdade. Então ela vai embora, pois todos terão um grande dia amanhã, e então no dia seguinte o rei faz o seu anúncio. E é apenas uma questão de tempo antes da invasão do exército do Lorde Demônio, então ele planeja interceptá-los nas pastagens, pois há 2 anos atrás eles recuaram para o exército do Lorde Demônio. Porém ele garante que eles estão mais fortes desde então e que não será nada fácil, mas ele lembra a todos que eles também ficaram mais fortes. E ele também ressalta que eles têm 2 heróis agora, que são Kazuki e Suzune, e eles também têm a ajuda do Esquadrão de Resgate, que desempenham um papel importante no campo de batalha, e o rei então conclui o seu discurso lhes garantindo que eles vão vencer, e todos ficam entusiasmados. E mais tarde Kazuki vai ver Celia. E ele pede desculpas por ter vindo sem avisar, porém ela está realmente muito feliz, e ele confirma que eles já irão para a batalha, e então ela ora por sua segurança, e então ele jura proteger o país, porém o mais importante, ele promete voltar para poder vê-la, e isso choca Celia, esperando que dê certo, e os dois se despedem. E em outro lugar Ururu gosta muito do Blurin, e Usato permite que ela faça carinho nele, mas avisa que o Blurin pode não permitir isso. Porém Ururu tem certeza de que eles serão melhores amigos, mas ela está gravemente enganada, pois o Blurin dá um tapa em sua mão em seguida.
E Blurin então continua dando um tapa nela e então ela fica feliz em ver que um coelhinho apareceu para fazê-la se sentir melhor, e essa garota não consegue simplesmente se dar conta já que o coelhinho se junta com Blurin para mandar ela embora, e então o Sato salva Org de ser esmagado até a morte e então eles observam enquanto Ururu continua tentando acariciar o Blurin. E Org então revela que ela está realmente muito nervosa já que é sua primeira vez em batalha, e seu comportamento frenético é apenas sua maneira de esconder a sua ansiedade, mas então o Sato é chamado para ir ver Rose porém só agora que ele percebe que nunca esteve no quarto dela antes. E então o Sato teme que ela tenha decidido torturá-lo, no entanto ele chega e descobre que ela só quer conversar, e ela quer explicar para o Sato sobre o seu papel no campo de batalha, e então ele diz que ele deve curar os feridos com ela na linha de frente. O que é apenas parcialmente correto pois o início da batalha será diferente, porque os outros membros do esquadrão trarão os feridos de volta para a retaguarda e lá os dois irão tratá-los junto com Org e Ururu, pois não haverá muitos feridos na linha de frente no início então eles seriam apenas alvos fáceis lá. E além disso Rose também diz a ele para não curar as pessoas erradas na linha de frente então o Sato pensa que ela não pretende curar o inimigo, porém ela o chama de idiota pois não é isso que ela quer dizer. Pois haverá pessoas feridas mais ainda lutando e ele não deve tentar curar essas pessoas já que ele apenas vai atrapalhar. Porém também caberá ao Sato usar o seu julgamento para decidir quem curar a qualquer momento, e o Sato então entende completamente Rose finalmente dá a ele o seu uniforme do esquadrão de resgate, e ele foi projetado dessa forma porque ele foi feito para ajudar eles a se destacarem no campo de batalha e nosso garoto Sato não poderia estar mais feliz então ela diz a ele para colocá-lo logo. E Rose está muito feliz por ele ter ganhado tantos músculos já que agora o Sato é capaz de preencher bem o traje por causa disso, mas Rose então maltrata ele mais uma vez para explicar que os curandeiros não são imortais, e uma vez que morrerem tudo acaba e a única coisa que ele nunca poderá fazer no campo de batalha é negligenciar a sua vida. Mas no entanto o Sato explica que ele obviamente não quer morrer mas isso só faz Rose chamá-lo de idiota novamente, pois falar é fácil porque Rose conhece muitas pessoas que falaram como ele e morreram de qualquer maneira, e fazer parte do esquadrão de resgate significa que ele também deve se salvar e que então ele não deve subestimar o valor de sua própria vida. E Rose não quer ouvir nenhuma conversa de se sacrificar vindo dele, ou ela promete acabar com a sua vida antes que o inimigo faça isso, e o Sato então ouve a sua mensagem em alto e bom som e com confiança declara que ele salvará a todos inclusive a si mesmo. E então ela questiona se ele realmente pode fazer isso mas ele lembra a Rose que foi ela quem lhe disse para proclamar sobre os seus ideais, mas então o Sato pensa sobre a visão que ele teve e ele determina que não se importa se aquele é realmente o futuro, pois ele sabe o que deve fazer e isso é não deixar Kazuki ou Suzune morrerem não importa o que aconteça. Comente Rose, para eu fazer a próxima parte, e te encontro no próximo vídeo.